gente já viu a primeira regra, que é a mais extensa, e a partir de agora vai ficar bem curtinho. Olha só, agora vamos ver a regra do ditongo crescente, ditongo aberto e do hiato. A regra do ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? Agora você tem que lembrar dessa pirâmide, ou nem precisa lembrar, é só ver a pronúncia da palavra. E o ditongo crescente ocorre quando, na mesma sílaba, é encontrada uma semivogal e uma vogal, nesta ordem. Por exemplo, a palavra água, temos ditongo crescente, porque sua boca, você pode perceber na pronúncia, ela vai abrindo no uá, uá, uá. História, aquário, páscoa, quadrado, sagui, goela. Essa palavra você não pronuncia goela, você pronuncia goela. E a regra, acentua-se as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Atenção, paroxítonas e terminadas em ditongo crescente. Podemos ver, essa regra só vale para ditongos crescentes, em que temos uma semivogal e uma vogal, ou seja, que sua boca vai abrindo ao longo da palavra, da pronúncia. Se na palavra vier primeiro a vogal, depois a semivogal, temos um ditongo decrescente, que no caso não é acentuado. Olha aqui, ditongo crescente, uá, frequência, ausência, palavras com ditongo decrescente. Pai, leite, oito. Você pode perceber que sua boca vai fechando no ditongo decrescente. E as palavras paroxítonas que terminam, essa regra meio você confunde. Porque, por exemplo, palavras paroxítonas que terminam em ditongo crescente. Água, história. Aí você sempre bota o acento na sílaba tônica, que no caso das paroxítonas é a penúltima. Aqui você percebe, o ditongo crescente está no final e a palavra é paroxítona. Palavras que têm ditongo crescente, mas não são acentuadas. Quase. Por que quase não leva acento? Vamos ver se tá craque já. Pensa aí. Quase não tem acento, porque apesar de ser uma palavra paroxítona, o ditongo crescente tem que estar no final da palavra. E aqui no igual, a palavra é oxítona. Igual. Você fica mais tempo falando a última sílaba. Aí você vê a palavra meu e céu. Meu, ditongo decrescente e oxítono. Não acentua de jeito nenhum. Mas céu. Por quê? Que diferença tem? Aí entramos na regra do ditongo aberto. O que é um ditongo aberto? São os encontros el, els, ei, eis, ois, oi, ois. Recebe esse nome pelo jeito de pronunciar. Por exemplo, chapéu. O el é bem aberto a sua boca, por exemplo. E a regra é: acentua-se todas as oxítonas terminadas em ditongo aberto. Por exemplo, heróis. Relembrando que pode ter um S no final. No plural, plurais também são aceitos. Heróis, chapéu, oxítono terminado em ditongo aberto, pincéis, geleia, heróico, ideia. Chama atenção para esta parte. Por que não tem acento? Novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Antes você acentuaria geleia, heróico, ideia, mas a partir do novo acordo ortográfico você não acentua. Por quê? Segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, não são acentuadas palavras paroxítonas que possuem ditongo aberto, como geleia, que caiu o acento, heróico, paroxítonos, ideia, paroxítono, paranoia, jiboia, pangeia, ureia e por aí vai. Aí você vê isso daqui e pergunta: por que herói tem acento e heróico não tem acento? Você já pode responder essa pergunta, porque herói é oxítono, heróico é paroxítono. Portanto, de acordo com a nova regra, as paroxítonas que têm ditongo aberto não são acentuadas. Agora a regra do hiato. Tá quase acabando já. Hiato ocorre quando duas vogais e não semivogais se encontram. Aí quando duas vogais se encontram,
você já sabe que tem que separar a sílaba, porque só pode haver uma vogal por sílaba. Exemplos de palavras que possuem hiato: raízes, saúde, faísca. Você pode perceber que as vogais estão sempre em sílabas diferentes. Saúde, faísca, baú, ruim. Enfim, a regra: acentua-se a segunda vogal tônica I ou U do hiato, seguida de S ou sozinha. Você não acentua se houver alguma letra que não seja o S junto à vogal na mesma sílaba. Como, por exemplo, a palavra ruim. Se fosse ruim, por exemplo, essa palavra acho que não existe, provavelmente, você acentuaria o I. Mas como você colocou um M aqui no final, você não acentua. Por exemplo, faísca. O S pode ficar junto da segunda vogal tônica, mas qualquer outra letra não pode. E também, por exemplo, se na outra sílaba se tiver NH, mesmo se a vogal estiver sozinha na sílaba, como em rainha, se na outra sílaba houver o NH, você não acentua de jeito nenhum. Aí você vê esta palavra, raiz, porque não se acentua. Raiz, o Z está junto do I, portanto não se acentua. Aí você vai para raízes, raízes. Agora o I ficou sozinho, você acentua. Neste caso, o nome próprio, Luiz, Luiz. Novamente, o Z junto ao I, você não acentua o I. E neste caso, da grafia de Luiz com S, Luiz você acentua, porque quando o S está junto ao I, você pode acentuar. Mas isso, pessoal, é um caso de nome próprio. Uma mãe faz o que quiser com o nome do filho. Ela pode colocar Luiz com Z, com acento, não tem problema nenhum. É nome próprio, ela faz o que quiser com o nome do filho dela. Isso é aceito na sociedade, é bem aceito.